Você já imaginou como uma vida pode ser transformada de maneira tão poderosa que impacta gerações inteiras? Hoje vamos mergulhar na incrível história de Pedro, um homem comum que se tornou uma das figuras mais importantes na divulgação do Evangelho. Prepare-se para descobrir como Deus usa pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos perfeitos. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e íntimos de Jesus Cristo, marcando profundamente os relatos do Novo Testamento. Antes de ser chamado pelo Mestre, Pedro era apenas um simples pescador, dedicado à sua rotina diária nas margens do Mar da Galileia. Ele tinha um temperamento impulsivo e vibrante, frequentemente reagindo de forma rápida e apaixonada às situações ao seu redor. No entanto, o encontro com Jesus foi o ponto de virada que transformou completamente sua vida, mostrando como o Senhor pode mudar qualquer pessoa, mesmo aquelas consideradas difíceis, em instrumentos preciosos para a realização de seus propósitos. A história de Pedro é um testemunho inspirador do poder de Cristo em moldar vidas. Ele não apenas foi chamado, mas foi escolhido por Jesus para ser um dos 12 discípulos, um grupo especial que carregaria a mensagem do reino dos céus ao mundo. Dentre esses 12, Pedro se destacou ainda mais por fazer parte de um círculo íntimo e exclusivo, composto por ele, Tiago e João. Esse trio privilegiado esteve presente em momentos cruciais do ministério de Jesus, testemunhando milagres e revelações profundas que moldariam sua fé para sempre. Quando Jesus o chamou, Pedro não hesitou. Ele deixou tudo para trás, incluindo sua profissão no ramo da pesca e os confortos de sua rotina. Esse gesto de entrega total foi o início de uma jornada de aprendizado, crescimento e desafios. Jesus, ao chamá-lo, mudou seu nome original, Simão, que significa audição ou ouvinte, para Pedro, que em grego significa pedra, ou Cefas, o equivalente em aramaico. Esse novo nome não foi apenas uma mudança simbólica, mas um reflexo do papel fundamental que Pedro teria no futuro da Igreja: ser uma rocha, um fundamento sobre o qual muitos seriam edificados. Pedro não era perfeito. Seu temperamento explosivo e sua natureza impetuosa muitas vezes o colocaram em situações desafiadoras. Ele foi o discípulo que caminhou sobre as águas em direção a Jesus, mas, tomado pelo medo, começou a afundar. Foi também ele quem declarou com ousadia que jamais abandonaria o Mestre, mas acabou negando Jesus por 3 vezes na noite em que ele foi preso. Contudo, mesmo em suas falhas, Pedro encontrou perdão e restauração no olhar de Jesus. Essa experiência não só o humilhou, mas também o preparou para a missão grandiosa que teria após a ressurreição de Cristo. Após a ascensão de Jesus, Pedro assumiu um papel de liderança entre os discípulos. Ele foi a voz que se levantou no dia de Pentecostes, proclamando com coragem a mensagem do Evangelho para milhares de pessoas. Foi através dessa pregação que cerca de 3.000 almas se converteram em um único dia, marcando o início da expansão da Igreja cristã. Pedro se tornou uma figura central no avanço do cristianismo, enfrentando perseguições, prisões e desafios, mas nunca abandonando sua fé nem sua missão. Pedro nos mostra que o caminho com Jesus é uma jornada de crescimento, marcada por altos e baixos, mas repleta de propósito e transformação. Ele foi um homem comum que se tornou extraordinário porque se entregou completamente ao chamado de Cristo. Suas falhas humanas não o definiram. Pelo contrário, serviram como degraus que o conduziram a um relacionamento mais profundo com Deus. Após a ressurreição de Jesus, Pedro vivenciou um dos momentos mais significativos de sua caminhada. Às margens do mar, ele foi restaurado pelo Senhor, que perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? A cada resposta afirmativa, Jesus lhe deu uma missão: apacenta as minhas ovelhas. Esse diálogo não apenas selou o perdão de Cristo pelas negações de Pedro, mas também reafirmou seu papel como líder e pastor do rebanho de Deus. Pedro entendeu, naquele instante, que sua vida não mais pertencia a si mesmo, mas ao propósito maior de levar a mensagem de salvação ao mundo. Pedro foi um pioneiro na proclamação do Evangelho para além das fronteiras culturais. Ele foi quem, pela primeira vez, testemunhou o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, quando pregou na casa de Cornélio, um centurião romano. Esse evento marcante mostrou que a mensagem de Jesus não era exclusiva para os judeus, mas destinada a todas as nações. Pedro, então, se tornou um símbolo da inclusão e da universalidade do amor de Deus. No entanto, sua caminhada não foi isenta de desafios.
Ele enfrentou perseguições severas por sua fé. Em Atos dos Apóstolos, vemos que Pedro foi preso várias vezes por proclamar o nome de Jesus, mas nunca desistiu de sua missão. Ele compreendia que seguir a Cristo exigia coragem, sacrifício e, muitas vezes, sofrimento. Mas Pedro também sabia que as recompensas eternas superavam qualquer adversidade terrena. Conforme a tradição cristã, Pedro encerrou sua vida como mártir em Roma. Disse que, ao ser condenado à crucificação, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Esse ato final de humildade e devoção é uma poderosa lembrança de sua transformação completa, de um pescador impetuoso e falho para uma rocha firme e inabalável da fé cristã. A história de Pedro nos encoraja a confiar no processo de Deus em nossas vidas. Mesmo quando erramos, mesmo quando sentimos que não somos bons o suficiente, Jesus nos chama pelo nome, nos restaura e nos convida a caminhar ao seu lado. Ele não busca perfeição, mas corações dispostos a serem moldados. Assim como Pedro, somos chamados a abandonar nossas redes, a confiar no chamado do Mestre e a sermos testemunhas vivas do seu poder transformador. Que possamos, ser como Pedro, ter a coragem de dizer sim ao chamado de Cristo, mesmo sem compreender completamente o que está por vir. Que tenhamos a humildade de reconhecer nossas falhas, mas também a ousadia de nos levantarmos, confiando na graça que nos sustenta. Afinal, não é pelo que somos, mas pelo que Deus pode fazer em nós, que nossas vidas se tornam instrumentos de bênçãos. A história de Pedro continua a ser um poderoso exemplo para todos os que desejam seguir a Cristo. Sua vida nos ensina que não importa como somos ou quantas falhas carregamos, Jesus tem o poder de nos transformar. Ele olha para além das nossas limitações, enxergando o potencial que podemos alcançar em suas mãos. Assim como Pedro, somos chamados a deixar nossas redes, nossos medos e nossas imperfeições para sermos moldados pelo Mestre. No decorrer de sua caminhada com o Senhor, Pedro se destacou como um homem de grandes contrastes, refletindo a complexidade da jornada de fé de qualquer ser humano. Ele vivenciou momentos profundamente transformadores ao lado de Jesus, repletos de ousadia e iniciativa, mas também revelou sua humanidade através de uma fé imatura, marcada por incertezas e lapsos de compreensão sobre os propósitos divinos. Pedro foi testemunha ocular de inúmeros sinais e maravilhas realizados por Jesus. Ele viu milagres acontecerem diante de seus olhos, como a multiplicação dos pães e peixes, a cura de enfermos e a ressurreição de mortos. Mais do que isso, ouviu diretamente os ensinamentos profundos do Mestre, palavras que mudariam para sempre o curso da história. Em um momento de revelação espiritual, Pedro declarou com convicção que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão demonstrava que ele havia captado. A vida de Pedro nos mostra que não importa de onde viemos ou quais falhas carregamos, Deus sempre tem um plano maior para nós. Se você foi tocado por essa história, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias transformadoras de fé.